E um dado que eu achei também muito interessante da pesquisa, que mostra que 77% dos eleitores já disseram que escolheram seu candidato. 77% dizem que já estão decididos sobre o voto para presidente da República. E até o nosso chat, neste momento, a gente colocou essa enquete também aqui, é bem maior, 93% disseram que já escolheram. Quem está nos acompanhando ao vivo aqui, o pessoal está votando, 93% diz que já escolheram em quem vão votar para presidente, 7% não. O que esse dado significa, Sakamoto? Olha, a gente tem uma. Bem, significa primeiro um alto grau de polarização da disputa, significa a disputa caminhando para dois principais polos entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, significa que a terceira via flopou, significa que outros candidatos dificilmente vão conseguir chegar aos dois dígitos, o que é muito ruim, inclusive para o ex-ministro Ciro Gomes, que marcou 6% nesta pesquisa, né, nessa pesquisa IPEC, né, e significa, inclusive, que tem dois dados interessantes. Primeiro, que a margem de disputa, ela parece curta, né? Se você tem todo mundo já que garantiu a sua votação, a margem de disputa ela é curta, ela é em cima dos candidatos que estão lá. O próprio Ciro, tem muita gente os eleitores que falaram que aceitariam mudar de voto, dependendo da situação. Lula conta com isso na reta final da eleição. Também tem os indecisos, tem aqueles que votariam branco e nulo, mas também tem uma quantidade de eleitores, que cerca de 20%, que votariam tanto em Lula quanto em Bolsonaro e podem migrar de um em outro. Em todas as pesquisas, você sempre vê, quando se pergunta com relação à migração de voto, vê que tem uns 20% de Lula que votaria em Bolsonaro e que de Bolsonaro que votaria em Lula. Quando eu falo isso, muitos dos leitores falam, é mentira, isso não aconteceria, principalmente os eleitores mais polarizados acham isso impossível. Só que no centro você tem uma mistura dos dois, que é o pessoal principalmente mais pobre, mais vulnerável, e famílias que são evangélicas, que são religiosas, que podem votar ou com o estômago ou com a fé, ou com o estômago ou com o discurso moral, melhor dizendo, né? Então, esse pessoal pode migrar de um lado e do outro, depende muito da economia, depende do que acontecer da economia. Quando acabou de começar, Fabiola, o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, né? O Vale Gás, os vouchers, né? Então, é muito pouco tempo. A pesquisa IPEC pegou 6 dias, ainda é pouco tempo, e isso demora para fazer efeito. Acredito até que a Márcia Cavalari do IPEC falou isso. Isso demora para fazer efeito, e Bolsonaro quer esticar essa corda o quanto dê para o segundo turno para fazer efeito. É diferente, por exemplo, de acontecer uma grande mentira ou um atentado, alguma coisa que você gera uma reação meio que automática. Para terminar, tem um outro dado do IPEC interessantíssimo, que é a questão da baixa renda, né? Segundo o IPEC, entre aqueles que têm até um salário mínimo, Lula lidera com 60% de votos e Bolsonaro 19% de votos. E esse quem ganha até um salário mínimo representa 30% da população. Então, esse pessoal vota em Lula pela lembrança e pela promessa dele de voltar a ter cerveja e picanha na mesa, mas ainda a gente tem que esperar para saber qual o efeito junto desse grupo dos R$ 600 de Bolsonaro, considerando que a inflação dos mais pobres não é uma deflação de 0,68, que nem aquela que atinge todo mundo. Ela está em 1,3%, que é a inflação dos alimentos. A inflação de todo mundo foi 4,5% no acumulado do ano, mas está em mais de 9% para os mais pobres. Então, com essa confluência, Fabiola, Joel, inflação, fome, desemprego, auxílio, né, vai sim causar um efeito. Para onde vai, é o tempo que vai dizer daqui até outubro.